Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu venho hoje aqui compartilhar com vocês mais uma reflexão baseada na palavra de Deus. Hoje, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 até o 37. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. O reino de Deus e o reino dos homens. A gritante e irônica diferença. Ao final do capítulo anterior, Jesus falou sobre negar-se a si mesmo. Ao final do capítulo 8, sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e o segui-lo. Há bastante coisa a ser falada sobre o que significa este negar-se a si mesmo. Mas neste texto que nós queremos dar uma olhada, um destes aspectos de certa forma é exposto. E o convite é para que eu e você, primeiramente, nós nos agarremos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e, consequentemente, aprendamos dele a lógica do reino de Deus, no confiar e entregar-se em fé ao seu ensino. Que Deus nos conceda tal graça. Amém. Jesus e os discípulos passavam pela Galileia. Se nós olhássemos no mapa na parte mais em cima, Jesus vinha se encaminhando, indo em direção a Jerusalém mais abaixo, onde logo mais ele seria morto, crucificado. Bem, e neste trajeto, o que Jesus vinha fazendo era preparar os seus discípulos, ensiná-los com relação ao que haveria de acontecer, a sua morte, a sua ressurreição. Ele diz: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. O Messias, o Salvador, o Rei tão aguardado pelo seu povo, faz esta estranha revelação de que será entregue nas mãos dos homens. Seus discípulos não compreendiam isto. E o que segue no texto parece indicar que, por mais que Jesus estivesse falando isto a eles, ensinando-os, ainda assim eles pensam que a lógica de Jesus não pode ser verdade, não pode estar correta. Ou até mesmo parece, como a gente diz, que entra num ouvido e sai no outro, como se... Não, eles nem levam em conta isso que Jesus fala. Pois o Messias, o Salvador, o Rei, ser morto é algo impensável. E eles, aos poucos, vão se aproximando de Jerusalém, o centro da religião do povo.
Os discípulos estão pensando que Jesus finalmente irá assumir o seu reinado no mundo. E eles, como seus discípulos, como andam junto com Jesus, certamente terão lugares de honra, de destaque, neste reino que Jesus deverá estabelecer na terra. Conquista de territórios, glórias, satisfações pessoais, certamente irão se desfazer do domínio do Império Romano, enfim. E com isto em mente, entre os discípulos surge uma questão que eles julgam muito séria. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem irá sentar-se mais perto do trono de Jesus? Talvez um tenha dito: eu já entendi mais sobre o reino de Deus do que vocês. Com certeza eu sou mais capacitado. Talvez outro tenha dito: mas só um pouquinho, eu vi Jesus fazer milagres muito mais que vocês. Com certeza eu sou mais importante. Quem sabe algum disse: mas eu penso que Jesus goste mais de mim. Sendo assim, eu terei um maior destaque. Ainda outros, Simão, André, enfim, poderiam ter questionado: mas nós chegamos primeiro. É direito nosso sermos os primeiros. Eles falavam entre eles, mas Jesus sabia o que conversavam. E lhes pergunta sobre o que eles venham conversando no caminho. Mas eles calaram-se, pois sabiam muito bem que haviam discutido sobre quem era o maior. Jesus assentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse-lhes: quem receber uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Ele, Jesus, o Messias, o Rei, Deus, o Senhor dos Senhores, Ele mesmo irá entregar-se aos homens, veio para servir, para ganhar, salvar a todos os que nele depositarem a sua fé. Mas enquanto Jesus fala deste seu sofrimento, de sua voluntária entrega em favor da humanidade, os discípulos procuram glória. Discutem sobre quem é o maior. Enquanto Deus, em seu reino, em seu reinar, está disposto a baixar-se ao mais profundo, para de lá tirar todos que se encontram perdidos, condenados, mortos, o reino dos homens quer se elevar ao mais alto, para de lá de cima poder desmerecer, desfazer, julgar, condenar, odiar o que está mais abaixo, orgulhar-se, vangloriar-se do que se conquistou e olhar de cima para baixo com um olhar de insignificância e soberba para quem não chegou até este patamar. Jesus, Deus encarnado, nega-se a si mesmo em favor dos homens, toma sua cruz para amá-los e salvá-los da morte eterna. Seres humanos querem se bancar por si mesmos, em favor de si, colocar a cruz sobre os outros para julgá-los e condená-los. O que a humanidade fez com a pessoa de Jesus. A gritante e irônica diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. Deus disposto a servir, o ser humano exige ser servido. E Jesus pega uma criança que
diferente da concepção que nós temos hoje, da visão que nós temos hoje de criança. Na época, uma criança era considerada um ser fraco, pequeno, menos, inferior, colocado na categoria de inválidos, insignificantes, desprezados, incapazes. Bem, e Jesus pega uma criança que representa tudo isso e diz aos seus discípulos: quem receber, quem acolher alguém assim, em meu nome, recebe a mim o Pai que me enviou. Jesus entrega-se pela humanidade e dá aos seus discípulos uma imagem do que significa andar com ele, segui-lo, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Agarrar-se a ele, Jesus, como seu Senhor e Salvador, e render-se à lógica do seu reino que acolhe, que ama, que serve aos outros, ao que é desprezado, considerado insignificante, de menos valor, pois diz Jesus que acolher a Deus é acolher gente. Amar a Deus é amar gente. Servir a Deus é servir gente, pois Ele acolheu, amou, perdoou, serviu a mim e a você, entregando-se à morte em nosso lugar, assumindo e pagando a nossa dívida eterna e nos dando vida e liberdade para a eternidade. Por mais que muitos possam dizer ou querer parecer que não, nós gostamos de sermos os primeiros, de sermos lembrados como os maiores, os mais inteligentes, os mais capacitados, de termos lugares de honra, e isso em todos os setores, no trabalho, em casa, entre amigos, nos estudos, na igreja. E não há problema em ser inteligente, em estudar, em ser mais capacitado, em ser lembrado. O problema está em ser e fazer sem amor pelo próximo. Pois sem amor, apenas inflamos o nosso ego e nos tornamos seres arrogantes e orgulhosos. Por isso, o amor muda tudo. Bem, Deus é amor. Amor revelado na pessoa de Jesus. Por isso, ter a Jesus faz toda a diferença. E aqui Jesus, ele está falando com os seus discípulos. E fica um alerta para nós. Por exemplo, eu sou pastor. E é uma grande tentação eu querer me colocar num lugar de destaque, de privilégio, de honrarias, de me achar mais próximo de Deus. Afinal, eu sou pastor. O que é um privilégio concedido para o servir pode facilmente se tornar para mim uma forma de eu me achar merecedor em ser servido. Mas eu cito isso apenas como um exemplo de como a nossa condição pecaminosa a todo instante, ainda mais instigada pelo diabo, nos incita a tal. E aqui queria também refletir com vocês o seguinte. Essas 2, 3 semanas recentes, agora que se passaram, visitei algumas pessoas que estão em situações bastante difíceis, problemas com saúde, em hospitais, gente que recebeu recentemente notícias difíceis de problemas de saúde, dificuldades financeiras, problemas familiares. E eu estou citando isso não é para dizer o que eu fiz, onde eu estive, não. Mas para que a gente pense o seguinte: essa é a realidade a que o pecado reduziu a humanidade.
E essas coisas se abatem sobre todos, sobre todas as famílias. Ora sobre um, ora sobre o outro, ora sobre essa família, ora sobre aquela. Mas no geral todos nós passamos por isso. Essa é a miséria que nós vivemos como seres pecadores que somos, com este mal que nós temos impregnado em nós e neste mundo. E em meio a tudo isso que nós temos de passar e passamos, nós ficamos nos perguntando: quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais capacitado? Eu sou, eu sei, eu posso, eu falo. E o que Jesus vem nos dizer, nos ensinar, é que Ele vem nos dizer: olha, essa é a vida que vocês têm aqui, que o pecado reduziu vocês pela escolha que vocês fizeram. E eu vim a este mundo justamente para destruir isto. Eu amei, eu perdoei vocês, eu dei vida eterna a vocês, tornei vocês filhos de Deus, reconciliei vocês com Deus, vocês estão em paz com Deus em mim. E agora, enquanto vocês aguardam esta vida na eternidade, enquanto vocês vivem aqui, acolham-se, ajudem-se, auxiliem-se mutuamente, pois todos vocês passam por isso, por estas coisas. E enquanto vocês irão se ajudando, se acolhendo, se abraçando, eu vou estar com vocês, no meio de vocês, junto de vocês. Mas como seres humanos pecadores, o que a gente mais faz é se perguntar: quem é o maior? Quem é o mais capacitado? Eu sou, eu posso, eu sei, eu falo, enfim. E o que para mim é mais sensacional e incomparável em amor é que mesmo nós todos sendo assim, querendo até mesmo ocuparmos o lugar de Deus, Ele nos amou em Cristo, se entregou por nós, pelo nosso pecado, nos deu o ticket de entrada para o seu reino e a vida eterna para desfrutarmos deste reino por toda a eternidade. Em Jesus isso é seu, pois nele o reino dos céus veio até nós e nos serviu com a vida de Cristo, a nossa nova identidade perante Deus. Isso é seu, a menos que você não queira. E agora, não há como não querer deixar-se guiar por Cristo e pela lógica do seu reino. Vamos falhar? Continuamos a termos dentro de nós a vontade de sermos os maiores, os primeiros, de sermos servidos ao invés de servir? Infelizmente, sim. Neste mundo, o pecado sempre fará parte de nossas vidas. Mas em Cristo somos perdoados. E sabendo de toda essa miséria da nossa condição, da nossa situação, e sabemos que nós somos amados, acolhidos, perdoados por Deus em Cristo, nós agora também olhamos para o outro com um novo olhar. Com o olhar de quem vê a Jesus no próximo. Afinal, foi Ele mesmo quem o falou. E assim como Jesus me amou, me acolheu, me serviu, eu também procuro ser alguém que serve a Deus no meu próximo, olhando com muito carinho também e até mesmo, principalmente, às vezes, ao que é desprezado, considerado indigno, considerado inválido, insignificante. Pois a lógica de Deus, ela está invertida neste mundo. E aquele que hoje sofre com isso, pelos julgamentos nas mãos dos homens, pode ser aquele que tem um lugar de honra, de destaque no reino de Deus. Um dia o reino de Deus se manifestará visivelmente a toda a humanidade. Mas hoje ele vem no Espírito de Jesus fazer morada no coração,
no mais íntimo daquele que nele crê. E a você que espera nesta fé, Jesus serviu a você com o perdão, com a vida eterna. E caso você se pergunte, como eu vivo esta fé agora? Como eu sirvo a Deus? Olhe à sua volta e veja as pessoas que passam por você ao longo do seu dia. Independentemente de quem forem, ali Deus está colocando diante de você o privilégio e a forma de o servir. Nas coisas aparentemente mais simples, no cuidar de alguém doente, no ouvir o aflito, no acudir ao necessitado, no abraçar, no ser gentil, no ser bondoso, no respeito, no educar um filho, no levantar um abatido, no acolher ao considerado indigno, no tratar bem o marido, a esposa, os filhos, os vizinhos, enfim. Deus se tornou gente para servir gente, salvar gente. Por sermos do seu reino, nós, cada um com as suas capacidades, com as suas individualidades, nós não queremos nos perguntarmos entre nós quem é o maior, mas sim com o que eu posso, com o que eu sei, com o que eu sou. Pergunto, no que eu posso ajudar ao meu semelhante? Que Deus nos conceda esta fé. Amém. Hoje eu quero cantar um hino que nós temos no nosso Inário Luterano, hino que tem por título Amoroso e Humilde Servo. Amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor, e na cruz desamparado nos remiste em grande amor. Não apenas adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nós queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como vieste compassivo aos que sofrem aliviar, queiras hoje ser consolo para os fracos amparar. Possa a luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo sofredores e em teu nome os amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Toda semana eu posto vídeos devocionais. Caso você queira, como tantos outros, pela praticidade, recebê-los via WhatsApp, né? Aí entre em contato comigo no particular no Face, ou eu vou deixar o número do meu telefone abaixo nos comentários, né? Mande uma mensagem então para o meu WhatsApp que eu passo a enviar os vídeos toda semana via WhatsApp para você, tá? É sem compromisso, é gratuito, eu não vou ligar para você, apenas irei mandar os vídeos. E algo bastante importante, se você não sabe, no seu celular aí no WhatsApp tem uma opção que você
coloca ali que os vídeos não ficam gravados na memória do seu telefone, enfim, eles não enchem a memória do seu celular, né? Caso você não saiba, então procure se informar a respeito disso, né? Caso você queira um dia caminhar presencialmente conosco, nas nossas congregações, nos nossos cultos, ou aqui com a gente, né? Será bem acolhido, será bem-vindo com certeza e particularmente será um prazer caminhar junto com você, presencialmente. No mais, grande beijo, grande abraço e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.